Everybody sing that shit. Fala galera, beleza? Vídeo de hoje, comparativo Poco X4 Pro versus Poco X3 Pro, comparativo completo. Então antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Lembrando que o link de compra desses aparelhos estarão na descrição do vídeo, assim como nossos grupos de ofertas no qual você pode encontrar esses aparelhos nos seus menores preços. Além do mais, se você quiser ganhar um desconto extra, você pode utilizar a extensão para navegador ou aplicativo para Android do Cuponomia. Lá você tem acesso a cupons e cashback em mais de 2.000 lojas. Utilizando meu link na descrição do vídeo, você ainda começa com R$5 de saldo. Link na descrição. Neste vídeo comparativo, eu vou mostrar apenas as suas diferenças. Então vamos começar aqui pelo design dos aparelhos. O X4 Pro à minha esquerda, ele tem 205 gramas contra 215 gramas do X3. O X4 Pro tem 8.1 milímetros de espessura contra 9.4 milímetros de espessura. Realmente, quesito ergonomia, o X4 Pro ele está melhor. Ele está um pouco mais fino e mais leve também. E outro diferencial do X4 Pro é a sua construção em vidro na sua parte traseira, enquanto o X3 Pro, construção em plástico. Vamos mostrar o seu design um pouco mais de perto. Quanto a design, é bem subjetivo. Outra diferença que vale a menção, o furo da sua câmera frontal no X4 Pro está menor em relação ao X3 Pro. Outro ponto que tem bastante diferença entre os aparelhos é quesito tela. O X4 Pro ele tem cores mais vibrantes, preto, realmente preto, isso porque ele traz uma tela AMOLED. Inclusive, isso garante até mais brilho na luz do sol, ele pode chegar até 1200 nits. Enquanto aqui no X3 Pro, ele tem uma bela tela IPS LCD, porém o X4 Pro consegue ser ainda melhor. E ele pode chegar até 450 nits. Traduzindo, na luz do sol forte, o X4 Pro ele tem mais brilho também. Agora, um ponto de destaque para o X3 Pro, ele suporta HDR em vídeos, coisas que o X4 Pro não suporta. Não é melhor necessariamente em tudo, né? E outro ponto que o X3 Pro também é superior é na resistência da tela. O X3 Pro ele traz consigo Gorilla Glass 6 contra Gorilla Glass 5 do X4 Pro. Traduzindo, no X3 Pro é para ter uma resistência superior. No geral, ambos aparelhos têm excelentes telas, porém o X4 Pro é ainda melhor. Ambos aparelhos têm suporte a 120 Hz a taxa de atualização da tela, porém outra diferença que quase ninguém fala é que o X4 Pro ele tem a taxa de atualização de toque de 360 Hz contra 240 Hz do X3 Pro. Isso vai fazer diferença em games, aonde o X4 Pro vai ter uma resposta ainda mais rápida. Quesito câmera dos aparelhos, o X4 Pro tem um sensor principal com 108 megapixels de resolução contra 48 megapixels do X3. Ultra-wide de 8 megapixels em ambos aparelhos e a câmera frontal. O X3 Pro ele traz 20 megapixels contra 16 megapixels do X4 Pro. Quanto a resultados na prática, eu vou deixar passando algumas fotos na tela para vocês verem.
Então, como vocês viram na prática, ambos aparelhos têm boas câmeras, porém alguns pontos de destaque aqui do X3 Pro, que na sua câmera frontal ele tem um HDR mais aprimorado, além de maior definição. E no sensor principal traseiro, o X4 Pro, ele até consegue um maior nível de detalhes, porém na maioria dos casos, vocês viram que o X3 Pro ele consegue resultados melhores, assim como o HDR superior também. E nas fotos em ultrawide eu percebi que o X4 Pro ele conseguiu um melhor nível de detalhes à noite. De dia até que são bem semelhantes. Quanto à filmagem dos aparelhos, aqui temos realmente uma boa diferença. O X4 Pro ele é limitado no sensor principal a 1080p 30 fps, enquanto o Poco X3 Pro ele suporta até mesmo a resolução 4K 30 fps ou 1080p 60 fps. E quanto à câmera frontal, ambos são limitados a 1080p 30 fps. Quanto a resultados na prática, é o que vamos conferir. Teste gravação de vídeo 1080p 30 quadros por segundo, que é o máximo que o aparelho suporta. Então vamos conferir questão de estabilização, captação de áudio, o equilíbrio de cores. Vamos conferir como o aparelho se comporta nesta situação. O foco no meu rosto, como o aparelho vai se comportar agora, no final da tarde. Teste gravação de vídeo com a câmera frontal dos aparelhos, gravando em 1080p 30 fps, que é o máximo que os aparelhos suportam. Então vamos conferir estabilização, equilíbrio de branco, como os aparelhos se comportam nesta situação. Olha só o ângulo de visão dos aparelhos, como eles se comportam. Aqui estamos numa situação somente com iluminação artificial, mais ou menos baixa luminosidade e melhorando gradativamente, como vocês podem conferir. Então vocês podem conferir de fato a qualidade real do aparelho agora com bastante iluminação artificial. Questão de nitidez, o foco no meu rosto, como o aparelho se saiu. Um teste com a câmera frontal numa situação com extrema falta de luz, a luz do poste clareando a nossa iluminação. Então aqui podemos conferir quesito granulação, a sua estabilidade. Ambos ficam limitados a 1080p 30 quadros por segundo. Teste gravação de vídeo com a câmera traseira dos aparelhos. X4 Pro gravando em 1080p 30 quadros por segundo e X3 Pro gravando com 1080p 60 quadros por segundo. Ele suporta até 4K 30 fps. Quesito gravação de vídeo, realmente o X3 Pro ele suporta bem mais resolução, né? Agora vamos conferir na prática qual é esse resultado gravando na mesma resolução. Quesito fluidez, estabilização, captação de áudio, o equilíbrio de branco, como os aparelhos se comportam nesta situação. Teste gravação de vídeo com a câmera principal dos aparelhos, ambos em 1080p 30 quadros por segundo, porém o X3 Pro ele também suporta 60 quadros por segundo, como vocês estão vendo agora. Porém, o vídeo ele já fica um pouco mais escuro, porém você já tem uma melhor fluidez de imagem. Então, cabe você a decidir em qual situação você vai utilizar. Aqui temos uma situação noturna, ambos em 1080p, porém o X3 Pro em 60 fps, já que ele suporta, por que não utilizar, né? Temos aquela fluidez a mais, coisa que 30 fps do X4 Pro não oferece, né? E como eu disse anteriormente, se você quiser realmente que o X3 Pro dê uma clareada na imagem,
você ainda pode colocar em 30 FPS para dar aquela clareada, por exemplo, né? Quanto à câmera ultra-wide, ambos aparelhos estão limitados a 1080p, 30 quadros por segundo, ou 30 FPS. Então vamos conferir como eles se comportam no quesito estabilização, captação de áudio. Quanto à sua câmera ultra-wide, este é o resultado numa situação com iluminação artificial e melhorando gradativamente, como vocês podem conferir. Então, como vocês viram na prática, o X3 Pro ele é superior em todos os cenários, em todos os aspectos em gravação de vídeo. Até porque ele suporta resolução maior ou até mesmo gravar em 60 FPS. Ele tem uma estabilização de vídeo superior, seja na câmera frontal, na câmera traseira, tem um equilíbrio de cores melhor também. Realmente é muito estranho um sucessor perder para o seu antecessor. Então vamos falar de desempenho. Sem dúvidas, o ponto mais polêmico do Poco X4 Pro. Vamos aos números na prática. Snapdragon 860 no X3 Pro contra Snapdragon 695 no X4 Pro. E como o próprio nome diz, ele tem a tecnologia 5G aqui no X4 Pro. Outras tecnologias de armazenamento, X4 Pro, ele traz UFS 2.2 contra UFS 3.1. Então, até mesmo a velocidade de armazenamento do X3 Pro é mais rápida, junto ao processador. A GPU, que seria a placa de vídeo dos celulares, também é mais potente no X3 Pro. Quesito memória RAM, ambos aparelhos têm versão com 8 ou 6 GB de RAM. E quesito armazenamento, ambos aparelhos têm 128 GB ou 256 GB. Então vamos ao nosso teste na prática. Temos aqui o Genshin Impact, que é um dos jogos mais pesados disponíveis atualmente. A diferença de potência na prática, então nada melhor do que jogo com gráfico no Ultra, como vocês podem conferir agora. Estamos aqui no mesmo cenário e vamos conferir a diferença de desempenho entre os aparelhos. Vocês podem conferir, por exemplo, neste exato momento, o X3 Pro está com 37, 38 FPS aqui no Genshin Impact. E aqui vocês podem conferir que o X4 Pro está na média dos 23 FPS. Então aqui estamos no mesmo cenário com ambos aparelhos. Aqui vocês podem conferir a diferença de desempenho, 23 FPS contra 34, 32, e aí está oscilando, né, o desempenho dos aparelhos. Agora a gente quer ver o pau torar. Vejam só FPS, como os aparelhos estão se saindo. Estamos aqui no mesmo cenário, na hora da luta, vejam só o desempenho dos aparelhos. Ambos aparelhos rodam, né? Mas o X3 Pro você tem uma boa folga. Outra vantagem do X3 Pro, além dele ter maior potência para jogos principalmente, você consegue subir os gráficos além do X4 Pro. Por exemplo, o X4 Pro está com média de 43, 45 FPS contra 60 FPS cravado do X3 Pro. Isso é otimização. O aparelho já tem muito tempo no mercado, então a desenvolvedora liberou mais gráfico e FPS pro X3 Pro. Por exemplo, ele suporta muito alto, coisa que o X4 também suporta, porém o X3 Pro suporta a opção máxima, enquanto o X4 também, porém não com essa mesma qualidade gráfica, entenderam? E outro exemplo tá aqui, ó, o X3 Pro, ele suporta FPS no Ultra. O FPS vai ali para casa dos 90, 100 FPS, por exemplo. Então, nos games, o X3 Pro, além de ter mais desempenho, você vai conseguir subir a qualidade gráfica além do X4 Pro. E para quem curte alguns benchmarks, eu fiz alguns testes sintéticos aqui para vocês verem a diferença. X4 Pro, pontuação, X3 Pro, pontuação. E no AnTuTu Benchmark ficou assim, como vocês podem conferir, uma boa diferença de pontuação, não? Agora, quanto à performance no dia a dia, o uso diário, abrir redes sociais, Facebook, Messenger,
dia a dia, ambos aparelhos têm sim uma boa velocidade. A questão maior é longevidade, né? O X3 Pro ele vai ter alguns anos a mais de velocidade. Porém, hoje, ambos aparelhos são bem responsivos, com uma leve vantagem para o X3 Pro. Quanto à bateria dos aparelhos, elas são semelhantes em capacidade, 5.000 mAh no X4 contra 5.160 mAh no X3 Pro. Porém, a duração é bem diferente. Aqui no X4, ele consegue uma duração maior por conta da tela dele ser AMOLED. Então, as cores preta, o pixel está desligado, então ele consegue economizar energia, além de que ele é um aparelho menos potente também. Eu fiz um teste de reprodução de vídeo no YouTube sem parar, temos o teste aqui no canal. Este aparelho X4 Pro, ele conseguiu 13 horas e 19 minutos de vídeo. O X3 Pro no mesmo teste fez 9 horas e 7 minutos. É uma boa diferença em reprodução de vídeo no YouTube sem parar, viu? E quanto ao carregador, 67 watts contra 33 watts. Aqui carrega em menos de 43 minutos e aqui carrega em menos de 1 hora e 7 minutos. E quanto ao sistema dos aparelhos, temos uma leve diferença um quanto estranha. O X3 Pro ele está com Android 12 na gravação deste vídeo, enquanto o X4 Pro com Android 11. Ambos estão na MIUI 13. Quanto à qualidade sonora dos aparelhos, coloquem os fones de ouvido. Ambos aparelhos têm um alto-falante estéreo. Eu vou colocar o alto-falante aqui do X3 Pro diretamente no microfone. Então vocês sentiram a batida do X3 Pro, agora vamos sentir a batida do X4 Pro. Então, como vocês ouviram na prática, de fato, o X3 Pro ele tem uma qualidade sonora mais envolvente, é um som literalmente mais potente. Apesar do X4 Pro ter a certificação Dolby Atmos, ele não conseguiu superar o seu antecessor X3 Pro. Então, chegamos à minha conclusão deste comparativo. Quais são os pontos positivos do X4 Pro e quais são os pontos positivos do X3 Pro? Os pontos que cada um se diferencia perante o outro. O X4 Pro ele tem uma construção mais leve, compacto, tem essa traseira em vidro. Outro ponto de destaque para o X4 Pro, a tela é AMOLED, ou seja, preto realmente preto, cores realmente vivas, um brilho mais forte, o seu furinho também é um pouco menor em relação ao X3 Pro. A taxa de atualização de toque é de 360 Hz contra 240 Hz. A bateria dele aguenta mais pelo fato da tela ser AMOLED. O seu carregador é de 67 watts. Ele tem 5G. A ultrawide dele eu até achei mais acertada em algumas fotos. Agora, quais são os pontos que você deve optar pelo X3 Pro? A tela dele tem HDR, coisa que o seu sucessor não tem. Ele tem Gorilla Glass 6, que é uma tela um pouco mais forte em relação ao Gorilla Glass 5 do X4 Pro. Ele tem um sensor de profundidade para auxiliar no modo retrato em algumas fotos. A sua câmera frontal é simplesmente melhor. A sua câmera traseira também é simplesmente melhor. E a maior diferença fica em quesito filmagem. É melhor em todos os aspectos. Porque ele faz 4K Full HD 60 fps ou 4K 30 fps. Fora a estabilização de vídeo também, em todos os modos de filmagem, ele se sai melhor também. E se você quer um celular para jogos, ele oferece essa potência extra. Aqui você consegue rodar vários jogos, porém aqui você roda com gráficos mais altos e FPS mais altos também. E no dia a dia, longevidade para daqui a alguns anos, o X3 Pro ele vai estar mais rápido do que o X4 Pro. Fora que ele tem o UFS 3.1, ele tem uma velocidade de armazenamento um pouco mais rápido. O áudio dele é literalmente mais potente em relação ao seu irmão, apesar de ter Dolby Atmos. E é isso que eu posso destacar entre os aparelhos as suas maiores diferenças.
Não existe um melhor, existe o que se adequa melhor para você. Qual vai ser o seu uso? Neste vídeo eu apontei todos os pontos positivos e negativos de cada aparelho, então é isso que você tem que definir para você. Qual aparelho que vai te atender? Ambos aparelhos são excelentes opções. Então eu vou ficando por aqui. Este foi o meu comparativo do Poco X4 Pro versus o Poco X3 Pro. Quem curtiu o vídeo, deixa aquele like, inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos. O link de compra deles estarão na descrição do vídeo e até o nosso próximo vídeo.